A Universidade de Tufts, uma universidade americana, diz que 70% dos fatores para a longevidade, ou a influência maior, né, em 70%, sobre a nossa saúde, diz respeito aos hábitos alimentares. E a gente tem que olhar para o que essas pessoas comem, os habitantes das Blue Zones. Cláudio dizendo aqui que já passou em consulta. Que legal, que legal. Carol, entendeu o final exatamente. É nós voltarmos às nossas raízes. Não tem assim uma fórmula mágica, né? Você vai fazer igual o americano lá, investir milhões e tudo mais, e utilizar todos esses recursos. Vamos ver se ele vai chegar aos 100 anos. Eu conheço muitos casos assim que a pessoa investe muito, mas poucos como Silvio Santos, Roberto Marinho, a rainha da Inglaterra, né, a Elizabeth, poucos ricos assim que investiram muito e foram longevos em proporção, em comparação com essas populações, por exemplo. Eles dizendo, muitos vivem num ambiente circunstancialmente, num bom ambiente, no entanto, violam as leis biológicas. E o principal diz respeito à alimentação. E entra também o estresse, porque as pessoas assistem televisão, estão trazendo o estresse para dentro de casa. Estão se arrebentando, sobrecarregando, destruindo seus neurônios. Né? Eu não estou falando só de televisão, as telas em geral, as porcarias que aparecem na mídia em geral, a gente tem que tomar muito cuidado, se proteger em relação a isso. Você fala assim, mas nós estamos te assistindo aqui agora, professor, é um estudo. E eu hoje vejo isso como um meio de propagação, menos dessa mensagem, né? A gente acaba encurtando um pouco a vida por usar os eletrônicos, não sei mensurar ao quanto, mas no intuito, em prol dessa causa, de alcançar e ajudar mais pessoas, nós vivemos nesse contexto. Mas, pensando em si, somente, se eu fosse pensar só em mim, só na minha família, a gente já tem condições, estrutura, iria para a roça e cuidar só da nossa vida para chegar nos 100 anos, evitando o contato com os eletrônicos também, né? Então a gente vai parando, vai analisando e refletindo sobre isso. Mas vamos fazer o que está ao nosso alcance, vamos fazer o nosso melhor. Eu não posso mudar agora para um sítio, ter o ar puro melhor que eu posso. Bom, mas você pode ter algumas plantas em casa, você tem que tomar o cuidado de não colocar no quarto, né, para ter um ar melhor. E se programar para morar na natureza, como nós nos programamos por vários anos, morei na cidade até que consegui, já tem 6 anos a gente está numa chácara. Então, agora que a gente está viajando aqui, andando pela Europa, né? Agora, a pessoa tem que se programar, se planejar. E não é uma questão só de gastar mais. Não, às vezes é mais acessível. E buscar viabilizar em relação ao seu trabalho. Outro fator aí, água pura. Ok, compra pelo menos um filtro. Um filtro que vai melhorar, purificar essa água. Um filtro que eu recomendo, Aqualive ou Aqualive. Aqualive, vocês vão encontrar digitando aí em português. É um filtro muito bom, né, com nanopartículas, com carvão vegetal ativado, vai alcalinizar a água e já é mais acessível. Ou busca uma água mineral, se conseguir cavar um poço, dependendo da situação, confirmar que a água é boa, melhor ainda, né? Porque você se livra até do flúor. Você comprando água mineral tem flúor, tá? Então, esses caminhos que a gente tem que estar buscando, e atividade não tem jeito. Se você não vai ter uma atividade contínua, por exemplo, meu trabalho é esse, é contato com pessoas, é clinicando, é lecionando, falando de saúde. Eu não estou trabalhando no campo, estou propagando essa mensagem. Então, tem que praticar exercício, academia, ginástica, de outra forma. Mas tem que ser constante, se expor ao sol e diante das circunstâncias, o estilo de vida moderno, em muitos casos vai ter que suplementar, principalmente com a certeza de que não está recebendo todos os nutrientes na alimentação, que não está com uma alimentação ótima, exímia, uma alimentação 100% orgânica e até para... A gente usa também esses recursos de uma forma inteligente, né, para, num certo sentido, hackear o nosso corpo. Otimizar o funcionamento do nosso corpo, tá? Aquilo que não vai ser prejudicial. Bom, vamos falar da alimentação então.
Qual o segredo dos sardos, dos japoneses de Okinawa, dos gregos na Grécia, dos americanos de Loma Linda? Primeira coisa, uma dieta baseada em plantas. Primeiro que eu digo assim, já falei de outros, mas o fator primordial, principal é uma alimentação prioritariamente vegetariana. Não são todos vegetarianos, mas quase. Loma Linda, sim, 100% vegetarianos. Mas os habitantes de Okinawa, de Ikari, da Sardenha, pouco comem carne. Por quê? Porque é caro, não é tão acessível, porque não é cultura. Tem uma dieta baseada em grãos integrais, em cereais integrais. E aí já é um alerta até para quem fala sobre dieta cetogênica. Neste caso, não há uma prioridade de proteínas, como se fala bastante, porque são cereais integrais a base da alimentação. Tubérculos, em Okinawa, eles utilizam muito a batata doce, uma batata doce roxa que tem lá. Claro, utilizam algas marinhas, legumes, verduras das diversas formas, hortas, né, os legumes, as saladas, as verduras, escolhem da própria horta, aquilo que eles plantam. Frutas também consomem com frequência. Consomem vinho na Itália, claro, mas é um vinho que é natural, que eles produzem. E o vinho nada mais é do que uma tintura da uva, né, gente? Vamos combinar. O segredo para a longevidade ali está no resveratrol. Então, o que eu digo? Qual que é a minha opinião sobre isso? Não tomem vinho como bebida. Não recomendo, não tomo, não é uma indicação. A gente não usa tintura de plantas? A gente não usa? Então tá. Então você pode utilizar ali 5, 10 ml da tintura da uva. Não é para tomar como bebida. É praticamente você usar como remédio. Porque se a pessoa se embriagar, se eles se tornarem alcoólatras, se exagerarem, aí vai ser um estrago terrível. E o álcool, de fato, vai influenciar no trato gastrointestinal. Então, agride o trato gastrointestinal. Se você usar um pouquinho, se for diluído, melhor ainda. Eles acabam, às vezes, utilizando depois da refeição, então isso favorece não agredir a mucosa do estômago, do esôfago, por exemplo, e do intestino, né? Porque se mistura neste sentido. Então, eu não recomendo a ingestão de álcool como bebida. Isso está sempre em minhas recomendações. Eu explico, falo sobre isso no curso e tem todo esse porquê. Porém, eles utilizam como bebida, mas uma quantidade pequena que acaba funcionando como um remédio, como se fosse uma tintura, né? Que é uma tintura. A tintura é um extrato alcoólico de determinada planta, nesse caso a Vitis vinifera, que é a uva. E nas sementes da uva contém uma quantidade interessante de resveratrol, que é um antioxidante poderoso. Um dos motivos, uma das explicações, né, que favorece a longevidade, tá?